até agora eu falei só de computação, né? Então está na hora da gente trazer um pouco para o nosso métier, né, das engenharias. Para que serve tudo isso? Bom, alguns dos possíveis usos do machine learning nas engenharias que nós estamos tratando aqui, que seriam engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia bioquímica, engenharia de bioprocessos, engenharia de biotecnologia, qualquer uma dessas engenharias dessas áreas e suas co-irmãs possíveis, seriam, por exemplo, a previsão de propriedades físicas, químicas, termodinâmicas, biológicas, tais como densidade, viscosidade, ponto de ebulição, pressão de vapor, solubilidade. Então, por exemplo, se a gente for cruzar num periódico que trate a respeito de propriedades termodinâmicas, predição de propriedades termodinâmicas, tem pesquisadores usando redes neurais e redes neurais profundas para fins de modelar propriedades, predição de modelagens termodinâmicas, fazendo modelagem black box. Bom, além, obviamente, que eu vou trazer um pouco da sardinha para o meu assado, né? A brasa para o meu assado, controle automático de bioprocessos industriais, ou de processos químicos industriais, ou de processamento de alimentos, desde que haja controle automático, eles vão fazer uso de controle baseado em dados, né? Para otimizar a eficiência e para minimizar os custos de produção, né? Então, a área de controle de processos, ela foi beber na fonte da ciência da computação a fim de representar modelos mais complicados, fortemente não lineares, usando redes neurais. Foi por isso que as pessoas que trabalham na área de controle e automação, controle automático e automação, passaram também a se apropriar dos conceitos de redes neurais, né? Outra aplicação possível para essas engenharias seria a previsão da produção de biomassa, que a gente sabe, né, que é importante quando se faz um cultivo, dependendo do tipo de cultivo, qual o objetivo, qual o tipo de micro-organismo, qual o tipo de cultura, através da análise dos dados do histórico do cultivo, e das condições desse cultivo, qual seria as possibilidades de produção de biomassa, quando a gente está com interesse em produção de biomassa, por exemplo. Também a gente tem a necessidade de precisar modelar quando a gente vai fazer a otimização dos processos de cultivo, né? Então, é muito comum são muito comuns estudos de identificação das relações entre as variáveis de processo de cultivo e os parâmetros de qualidade do produto da biomassa ou de outro produto de interesse, tá certo? Então, a otimização de processos faz uso de ferramentas, sim, de modelos black box de redes neurais, né? A parte da bioinformática possibilitou a identificação de micro-organismos através da análise de dados do sequenciamento genético. Então, a gente sabe que as informações, a quantidade, o rol de informações geradas a partir da decodificação do DNA de micro-organismos ou até de outros tipos de tecidos, né, de seres que não sejam micro-organismos, gera um conteúdo de informação bastante significativo. É uma aplicação de Big Data. Então, a possibilidade de identificação de micro-organismos a partir do uso de redes neurais é uma realidade. Qualquer sistema complexo pode ser modelado, seja ele biológico ou não, sejam reatores de fermentação, sejam reatores químicos convencionais, usando redes neurais. Então, essa é uma das aplicações das redes neurais, né? Também, na área de alimentos, a gente pode fazer a previsão da demanda por produtos alimentícios, né? Permitindo, então, que as empresas planejem melhor a produção e a distribuição de forma mais eficiente. Quando a gente consome o conhecimento a respeito do que a gente consome, a taxa com que a gente consome, a composição, o conjunto de alimentos que foram consumidos, gera uma quantidade de informação absurdamente grande. Isso pode ser usado para identificar tendências de consumo no mercado. Uma aplicação que é significativa, e eu tive a oportunidade de orientar uma dissertação a respeito dela, diz respeito à questão da detecção de fraudes, né? Detecção de fraudes em leite. A gente fez um trabalho a respeito usando clustering, usando aprendizado não supervisionado, para, a partir de um pequeno conjunto de análises, identificar adulterações e fraudes em leite.
tá certo? Então, adulterações e fraudes em leite em alimentos, desculpa, é uma coisa muito importante, né? Pode ser feito usando modelos de redes neurais e outras ferramentas de inteligência artificial. Um outro assunto que é muito importante diz respeito à questão da rastreabilidade, porque o machine learning pode ser, então, usado para rastrear a origem e o histórico dos alimentos, né? Permitindo, então, que as empresas garantam uma melhor condição de segurança alimentar e que atendam aos requisitos regulatórios, né? A gente sabe que a rastreabilidade ela é condição sine qua non em muitos mercados para que os produtos possam ser vendidos e comercializados naquele mercado, né? Então, as ferramentas de rastreabilidade, elas, hoje em dia, fazem uso também de ferramentas de machine learning.